Já estamos nos preparando para a palavra e gostaria que o irmão me ajudasse aí, colocasse Êxodo capítulo 33, quando Moisés rogava ao Senhor a sua presença. Êxodo 33, versículo 12. Queria chamar a atenção dos irmãos para esse momento. Moisés era um homem, um profeta que falava cara a cara com Deus, face a face com Deus, intimidade. Mas aqui o povo era obstinado, preste atenção, o povo era obstinado. O que é o povo obstinado? O povo em pecado. O povo que se achava muito sábio. Você sabia que ainda hoje tem pessoas que acham que estão em cima da média, acima da média, e não estão. Não percebe o quanto está distante de Deus, envolvido em coisas que Deus não se agradava. E Deus disse a Moisés que por conta desse povo ele mandaria um anjo, mas ele não iria com a presença do povo. Aí Moisés faz essa oração, esse pedido. E Moisés disse ao Senhor: Tu me dizes que eu faça subir este povo, mas não me mostrarás quem enviarás comigo. Disseste também: Conheço-te por teu nome, e achaste favor aos meus olhos. Versículo 13. Se achei favor aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus servos caminhos, para que eu te conheça, a fim de que continue a achar favor aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Mais adiante, vamos lá, verso 15, o Senhor respondeu, o anterior, por favor, o Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo e te darei descanso. A igreja pode ler comigo o verso 14, por favor, vamos lá, verso 14, o verso 14, por favor, toda a igreja. O Senhor respondeu-lhe: eu mesmo irei contigo. Amém. A presença do Senhor nos dá direção. A presença do Senhor nos dá descanso. A presença de Deus. Sem essa presença não vale a pena seguir 2025. É a presença do Senhor submetendo a Ele. No versículo 15 diz que, então ele disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. No versículo 17, então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tem dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Como é bom, irmãos, Deus conhecer a você e conhece a mim. Ele disse ao diabo, quando o diabo compareceu na presença dele: tu viste meu servo Jó? Ele conhecia Jó. Deus conhece a mim, Deus conhece a você. Esse é um tema tão amplo, irmãos, dentro da palavra do Senhor, dentro da Bíblia, de uma forma geral, no Antigo e no Novo Testamento. A gente vai ver nessa expressão lá de Êxodo, depois Moisés rogando a Deus que ele mostre a sua glória. E Deus agora disse a Moisés: vou mostrar toda a minha glória a você. Quando ele disse: rogo que mostre a tua glória. Mas Deus disse a ele: olha, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Mas tu não pode ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E aqui, meus irmãos, a gente vai ver o nível de intimidade que Moisés tinha com Deus. Os irmãos podem me ajudar aí, 33 de Êxodo, versículo 11, 33, 11 de Êxodo. Vamos ver o que é que está escrito. Falava o Senhor, como irmãos, a Moisés, face a face, na presença. Veja como é que... eu estou na presença do Senhor. Tem níveis de presença de Deus. Moisés, a Bíblia diz que nunca mais se levantou um profeta semelhante a Moisés, o qual o Senhor falava com ele na presença dele. Meus queridos irmãos, esse é um tema muito delicado, é um tema de muita sensibilidade. Há muitas pessoas no passado, no Israel antigo, que já não sentia mais a presença de Deus, já não ouvia mais Deus falar. Quem não sabe da história daquele sacerdote Eli, que Deus bradava no quarto chamando Samuel, e ele não ouvia a voz de Deus.
ele não via a voz do Senhor. Samuel ouvia, mas o sacerdote já não ouvia a voz do Senhor. E eu fiquei pensando, confesso aos irmãos, nesse texto, como Deus, ele é, vou usar uma expressão, exigente. Não é de todo jeito que se serve ao Senhor. Há muitas pessoas que acham que pode servir a Deus de todo jeito, e não é de todo jeito. Lembra o que foi que Deus disse para o homem da fé, Abraão? Anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Ande na minha presença com integridade. Eu quero em 2025 muitas bênçãos. Eu quero vitória em todas as áreas da minha vida. Eu estou buscando a Deus isso. Mas nós precisamos lembrar que Deus, ele quer fazer isso, ele pode fazer isso. Mas como é que está a nossa vida? E eu faria até uma pergunta para todos nós nesta noite. Como é que vai o nosso altar? De cada um. Porque a palavra de Deus diz assim: se tu quiser e me ouvires, eu vou te dar o melhor dessa terra. Mas infelizmente o que existe hoje é muitas pessoas estão presentes até na igreja. São presentes, são religiosos, mas já não tem aquela intimidade mais com Deus. E aqui, meus irmãos, eu peguei alguns conceitos, uma visão bíblica do que é estar na presença de Deus, o que seria estar na presença do Senhor. A gente vai perceber que no primeiro casal, né, nossos primeiros pais, eles estavam na presença do Senhor. Deus visitava ele na viração do dia, ouviam a voz de Deus, mas eles quebraram princípios. O que Deus havia ordenado que eles não fizessem, eles fizeram. Porque a gente acha que o homem na desobediência vai ouvir, vai estar em comunhão com o Senhor. E a gente sabe o que aconteceu depois que o homem pecou, não é? O impacto da queda na vida daquele homem, quando quebrou o princípio, veio muitas coisas ruins. Eles foram logo expulsos do jardim. E aqui, meus irmãos, Deus é um Deus que chama o seu povo a estar em comunhão com Ele, íntima e constante. E eu fico pensando no exercício da santificação, buscar a paz com toda a santificação. Sem ela a gente não verá Deus, não teremos a presença de Deus. Então, meus irmãos, primeira coisa é que quem quer crescer, quem quer buscar o Senhor, precisa ter fé, precisa saber que Ele existe, é galardoador daqueles que o buscam. Não é de todo jeito. Eu vou buscar Deus. Você crê nesse Deus que você está buscando? Então, o exercício de santificação envolve algumas coisas. Em primeiro lugar, se a gente quer a presença de Deus, a gente tem que saber que Ele existe. Que Ele existe. E é galardoador daquele que o buscam. Então, em primeiro lugar, eu fiquei pensando, reconhecer a existência de Deus. Isso quer dizer fé. Às vezes a gente não tem nem mais alegria de falar com Deus. Eu fico pensando naqueles discípulos caminhantes de Emaús, que não sentiam a presença de Jesus, e Jesus estava ao lado dele. O próprio patriarca Jacó chegou a dizer: Deus estava aqui, eu não sabia. Quantas pessoas estão ali, a presença de Deus. Muitas pessoas buscavam cura, a multiplicação do pão, mas não recebiam muitas vezes, porque não acreditavam. Só buscava Jesus por causa dos bens materiais, por causa do pão que perece. E uma mulher cheia de fé toca nas orlas dele, a presença dele é manifestada. A presença de Deus é manifesta quem crê, irmão. Porque se você crê, vai ver a glória de Deus. A Bíblia quem diz isso. Não é de todo jeito. Às vezes é o dia todo na internet, envolvido com tantas coisas que não agradam ao Senhor. Hoje eu nem senti a presença de Deus num culto. Eles cantam uma música tão bonita, mas a gente não sente, porque às vezes o nosso coração está cheio de outras coisas que não é as coisas de Deus. O exercício da santificação, irmão, para crescermos e sentir a presença de Deus, a gente vê e reconhece em primeiro lugar a existência dEle. Cultivar uma relação profunda com Ele. E eu acho interessante que Moisés, ele era um homem que subia ao monte, e ali 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber. Irmãos, é um mistério isso, mas ele tinha essa intimidade com Deus. A glória de Deus se manifestava na vida desse homem. As pessoas nem suportavam olhar o rosto de Moisés, era alguém diferente. Era diferente sim de Josué, era diferente do seu irmão Arão, mas eram monoteístas, criam um só Deus, mas eram diferentes. Moisés tinha uma sede da presença de Deus, era um homem, mas ele buscava essa presença.
E aqui, meus irmãos, buscar não só uma profunda relação com Ele, mas buscar sua orientação em todas as decisões. É possível que nós iremos tomar muitas decisões neste ano que já começou, mas nós precisamos realmente buscar essa orientação do Senhor. É a tua vontade, e buscar sinais que Deus revele que é a vontade dEle para a nossa vida. Mas como é que pode buscar, pastor? Eu vou abrir a Bíblia e fechar um versículo e cair. Não é assim. É uma vida de disciplina com Deus, de buscar o Senhor. É no caminho, antes de vir à igreja, falando com Deus, um particular com o Senhor. Senhor, fala comigo nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso de orientação. O segredo do Senhor, irmãos, é para aqueles que o temem. E Ele vai fazer revelar o seu caminho, vai fazer saber o caminho. Como é que eu quero saber o caminho de Deus se eu não busco essa intimidade com Ele? Deus não fará coisa alguma. O profeta Amós disse, antes de revelar seus segredos aos seus servos e seus profetas. Mas a gente não tem segredo mais, muitos não têm segredo, não lê a palavra, não ora mais, ou ora de uma forma tão, sabe, irmão, superficial. Talvez estejamos numa geração que menos ora, e fala muito de oração, mas não tem aquele momento com Deus. Então aqui, nesse exercício de aproximar de Deus, ter a presença do Senhor, precisamos sim buscar a orientação de Deus. E Moisés sabia que sem a presença de Deus não iria dar certo no caminho. Eu digo aos irmãos, sem a presença de Deus nesse ano que está começando, não vai dar certo. As coisas podem até piorar, mas com a presença de Deus, com Cristo, nós vamos vencer. Com Cristo é vencer ou vencer. Mas sem Ele, irmãos, eu tenho habilidade, eu tenho experiência. Não, nós precisamos, somos carentes de Deus. Pedir a Ele a sua ajuda. E olha, irmãos, isso tem algumas implicações. Todas as decisões, eu confesso que eu tenho decisões para tomar, mas eu preciso consultar o Senhor. Senhor, mostra-me, Senhor, revela, a tua vontade seja feita na minha vida. Mas também eu encontrei aqui um tópico que eu achei muito interessante, dentro dessa busca da presença de Deus, é dedicar tempo a Deus. E aqui eu converso com os irmãos. Começou o ano, 8 dias apenas. Será que eu li um capítulo da Bíblia? Ou já lemos 8? Ou não temos tempo ainda para ler? Ou a gente não tem mais aquela sede de buscar o Senhor, não sei se pela manhã, não sei se pela madrugada, ou pela noite, no momento que você é com Deus, a sua devocional. Buscando a presença de Deus. É muito bom o culto coletivo, é muito bom a igreja, e eu encorajo a você vir, mas você precisa ter esse momento particular com Deus. E aqui, dedicar tempo à oração, dedicar tempo à leitura da palavra. Não é quando eu falo de dedicar tempo de oração, mas não é difícil. Eu estava ouvindo hoje o pastor Hernandes, e um dos seus comentários sobre oração, ele disse que é difícil, é uma luta, oração é batalha, não é fácil. Você pode trabalhar o dia todinho ou fazer uma pesquisa, mas 15 minutos de oração é peso. Meia hora de oração é difícil. Meia hora de oração, você desligar do mundo, se desligar de todas as coisas e só buscar o Senhor. Não pense que é fácil, não é matéria fácil. E quem quiser sentir a presença de Deus e andar na presença do Senhor, tem que ter intimidade com Ele. Tem que buscar o Senhor. E a Bíblia é o livro de Deus. Mas esse livro tem sido desprezado por nós. Muitas vezes temos desprezado a palavra do Senhor. Ou a gente tem aqueles versículos chaves que a gente lê e o Senhor é meu pastor, e outros, não está errado você dizer isso, mas não temos mais uma profundidade, uma disciplina para ler a palavra. E aqui, presença de Deus. Eu achei esse tema forte. Tem uma música até de J. Neto que eu estava pensando nela, pensando bem, só a presença de Deus na minha vida, irmão. Só a presença de Deus justifica tanta coisa sem saída. Tem tanta coisa que eu não entendo, mas Deus me sustenta. São tantas notícias ruins, são todas as coisas que demoram, e eu estou esperando, eu quero ver a luz, eu quero ver Deus falar, mas parece que Deus não fala, parece que o céu está de bronze, e Deus está presente. Ele está presente, irmão. Mesmo se eu não sentir, Ele está presente. Agora nós precisamos entender o tempo de Deus. Isso é fácil? Você acha fácil o Salmo 40? Esse começo, esperei com paciência no Senhor. Pastor, está demorando, já são 8 hoje, não chegou minha bênção. De irmão, é o tempo de Deus, não é o meu tempo nem o teu tempo. Agora nesses 8 dias, como é que você está? A gente está amolecido pela oração, está quebrantado pela palavra de Deus, estamos cantando louvores ao Senhor, ou até mesmo para caminhar para casa de Deus a gente está com dificuldade. Dedicar tempo à oração, parece que cada vez mais está difícil isso.
estar na casa de oração, manter um coração aberto para ouvir a voz de Deus, um coração quebrantado. Um quebrantado coração agrada a Deus, um coração pronto a ouvir, um coração para se destronar. Eu tenho que sair desse trono, não tem que ser a minha vontade, mas a vontade do Senhor, esperar nele. Eu tenho encontrado personagens bíblicos fiéis ao Senhor, Caleb, Josué, e Caleb especialmente, esperando 40 anos para receber uma promessa do Senhor. Quantas vezes o homem ali, íntegro, buscando ao Senhor e demorando, e a gente às vezes acha que Deus esqueceu da gente. Deus não esqueceu, Deus está olhando. Se um dia o Senhor esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. E eu quero dizer, o ano está começando, para de dizer isso. Deus nunca te abandonou, Deus está presente na tua vida. Agora espera o tempo do Senhor na minha vida, na sua vida também. Enquanto isso não chega, vai agradecendo, vai orando, vai te humilhando, vai buscando essa presença. Vai lá, vou ler na tua Bíblia, mais intimidade com a palavra. Demora mais um pouquinho. Eu confesso que isso está me incomodando muito. E eu disse a Deus, eu quero ser um novo pastor. Eu quero que o Senhor faça um homem novo, buscando mais a tua presença, novas revelações do que tu queres para a minha vida, para essa igreja. Dedicar tempo à oração, à palavra do Senhor. Manter um coração aberto para Deus, para ouvir a sua voz. Irmãos, orar, alguém já disse, o que é orar? É falar com Deus, é muito mais do que isso. É ouvir Deus, falar com você. E se o coração não estiver aberto, você não ouve. Eu falei, Deus não me ouviu, não é isso. Você orando, você precisa ouvir. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Com a leitura da Bíblia. Insista. Aquela mulher que Jesus Cristo ensinou sobre o dever de orar e nunca esmorecer, ela ficava clamando e o juiz era ruim. E não respondia, e a Bíblia diz, por algum tempo, ela não tinha resposta, mas ela ficava ali, olha a minha causa, não desista, porque Deus ele está olhando para mim, para você, e tenha certeza que no tempo dele, Deus não tem esse negócio de trabalhar num dia de domingo, dia de segunda, ele trabalha quando ele quer, o tempo dele é diferente do homem, ele está agindo nesta quarta-feira, ele está agindo nessa noite, ele está vendo o meu e o teu coração, e creia que tem resposta de Deus na minha vida, na sua vida também, creia. Agora Deus está vendo o meu coração e o teu também. Irmãos, viver uma vida, isso aí talvez seja o mais difícil que eu vou falar agora, de obediência ao Senhor. Nossos pais quebraram princípios e foram expulsos. Eu estava lendo sobre essa questão, o impacto da queda, no capítulo 3 de Gênesis, de 16 a 24. É um texto longo, a hora não permite. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Pela desobediência, porque o povo, aquele Adão e Eva, nosso pai, desobedeceu ao governo de Deus, o homem vai cair, vai experimentar a perda do domínio de Deus na sua vida, vai cair, porque desobedeceu ao Senhor. Tudo que se acha no seu domínio, a terra, Deus manda em tudo, e Ele estabelece princípios. E quando a gente desobedece ao Senhor, qual era a lei que existia naquele tempo de Adão? A lei da obediência. Não faça, não toque nisso, não coma aquilo. E justamente o homem desobedeceu. E esse princípio ainda hoje vale. Se Deus diz para a gente não fazer, a gente faz, comete pecado. A gente viu o que Tiago disse no capítulo 4, versículo 17. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete o que? É pecado. Aquele que deve estar orando, aquele que sabe que deve jejuar, deve saber se consagrar, mas não se consagra. A gente comete pecado quando a gente não busca isso. O tempo é muito curto, irmão, confesso. E nas quarta-feiras a gente vai ter um tempo maior para deixar essa mensagem aqui, a mensagem do Senhor. Felizmente tempo curto, mas eu queria que você pensasse a tragédia da queda do ser humano. O homem já pensou na viração do dia, Deus falando com aquele homem, e depois está expulso do jardim. Você sabe que ele foi expulso, né? Porque desobedeceu o Senhor. Sabe o que é ser expulso da presença de Deus? Davi disse, não me retire da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Quando o homem peca. E qual é o mal que pode afastar o homem de Deus? Vocês não sabem? O pecado. A mão do Senhor não está encolhida. Deus pode tudo que a gente imagina. Deus pode tudo. Mas o pecado faz divisão. O pecado vai retardar até a promessa na tua vida. Deus é tão misericordioso. Foi chamado o seu filho de amigo de pecadores. Até que os pessoas no pecado, Deus quer que a pessoa, chegai-vos a mim, limpe a mão, purificai-vos. Vós pecadores, de ânimo dúbio. Mas o homem, irmãos, distanciou-se de Deus. A presença de Deus pode ser sentida em diferentes situações e momentos na vida da gente. Na oração, no louvor, no momento da consagração, da adoração, da leitura da Bíblia.
A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E se eu leio a Bíblia, não sinto mais a presença do Senhor, irmão. Está faltando alguma coisa, não é na Bíblia, está faltando alguma coisa. Tem um pensador que diz assim: eu lendo a Bíblia encontrei muitos erros, todos eles em mim, todos eles meus. É o homem que erra, é o homem que peca, é o homem que quebra a aliança e quebra os princípios de Deus. E depois fica perguntando: Deus, por que está acontecendo isso comigo? É bom a gente fazer uma varredura. O ano está começando, e começar um ano diferente, porque as promessas de Deus, todas elas vão se cumprir em nossas vidas. Meus queridos irmãos, vamos ficar de pé. A Bíblia fala frequentemente na presença de Deus, toda a história da humanidade. São 9 horas e eu não quero estar passando do horário, mas veja bem, o termo hebraico mais comum para a presença de Deus está aqui no texto, o significado que é justamente traduzido como face, panim. O que nos afastou das promessas de Deus, irmão? Irmãos, por favor, o que é que nos afastou da presença do Senhor? Estava pregando no domingo desse aqui, foi aquela bênção, aquele culto, 8 vidas se convertendo, e uma irmã disse assim: mas pastor, que culto lindo, eu nunca mais tinha sentido assim a presença de Deus, como eu senti nesse domingo. Talvez, irmão, a gente precise buscar mais ao Senhor, e o recado do profeta é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Talvez a gente esteja sufocado com os espinhos da vida, talvez a gente esteja sufocado com as promessas que os homens fizeram a nós, e não recebemos dela. Sabe qual é a promessa que não falha? É a promessa de Deus na minha vida, na tua vida também. Mas as promessas dos homens falham, eles caem, não olhe para ele. Maldito é o homem que confia no próprio homem, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É na presença do Senhor que o teu pão é multiplicado, é na presença do Senhor que vem peixe, é na presença do Senhor que a água vai se transformar em vinho, é na presença do Senhor que o cego vê, que o paralítico anda. É na presença de Jesus, irmãos, é na presença de Deus que Ele abençoa teu casamento. É na presença do Senhor. Não é um acordo que você fez com sua esposa, ou fez, é na presença do Senhor. Quem sustenta a minha vida é Deus. É nessa presença. Sabe qual é a minha oração de coração? É que essa presença nos acompanhe. Busque essa presença. Chore. Abraão, tu é um homem cheio de fé, mas anda na minha presença com integridade, Abraão. Porque senão, Abraão, tu não vai conquistar nada. É a presença de Deus. Pai querido, tem misericórdia da tua igreja, do teu povo, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter mais intensidade, mais alegria de buscar. Orar sem esmorecer. Como teu filho Jesus Cristo nos ensinou. Orai sem cessar. Pedir, dá-se-vos-á, buscar, acharei, bater, abre-se-vos-á. Sempre, ó Deus, perseverando na oração. Ajuda a tua igreja, o teu povo, os que estão presentes, estão online, onde quer que esteja, meu Deus, nos ajuda a permanecer em oração, na leitura da tua palavra, na adoração, ó Pai. E nós veremos o teu mover, porque o Senhor é o Deus que move, ó Pai. Move todas as coisas, tu vai fazer coisas extraordinárias no meio da tua igreja, na nossa família, quando verdadeiramente buscar a tua presença, ó Pai. O endemoniado, ó Pai, será liberto. A legião vai cair por terra, Pai. Tudo vai concorrer para a glória do teu santo nome. A tua presença, ó Deus. Como é importante a tua presença. Que a tua presença esteja conosco, ó Pai. Agora, Pai, para sempre. Ó meu Deus. Porque a tua presença, ó Deus, mesmo quando estamos no vale, e o vale é da sombra da morte, nós não vamos temer mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. O Senhor disse a Moisés: a minha presença é com você, e você vai andar, e vai encontrar descanso. Meu Deus, dá paz ao teu povo, ó Pai, dá descanso à tua igreja, ó Pai, e esse descanso só vem com a tua presença em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda a entender essa palavra, ó Deus. É na tua presença, Deus, é diante do Senhor, e nós temos a vitória e somos mais do que vencedores. Quero levantar minhas mãos nesta noite, ó Pai. Te agradecer pela tua presença neste lugar, Pai. Quero agradecer, ó Deus, pela tua presença, ó Deus, na vida deste ministério, por a tua graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude a compreender, ó Pai, cada dia, qual a tua vontade. Porque a tua vontade é boa. A tua vontade é agradável, é perfeita. Aleluia. E nós vamos encontrar o descanso. Obrigado pela experiência de Moisés.
Ah, meu Deus, quando a gente gosta de ler esse texto, ele falava contigo face a face. E o termo presença no hebraico significa a face de Deus. Aleluia. Como é importante sentir a tua presença e ver a tua face, Pai. Nos ajuda, Deus, a cada dia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja conosco, com toda a Tua igreja, com todo Israel, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. A igreja pode dizer amém, irmãos? Que nós possamos ir na presença de Deus. A presença de Deus nos assista nesta noite, madrugada e para todo sempre. Amém.